Sabias que há uma profunda relação entre a comédia, o humor e a psicologia? Não sabias? Então este vídeo pode ser para ti. Estupidez, são os efeitos especiais que tenho. Bem, mas continuando. Sabem quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada? Não sabem? É apenas necessário um e basta a lâmpada querer. Bem, vamos mas é para o vídeo. Então, hoje, como já brinquei um bocado sobre o assunto, vou apresentar como a psicologia, a comédia e o humor estão, de certa forma, interligados. Em primeiro lugar, vou desenvolver aqui uma visão sobre os mecanismos psicológicos associados ao humor e à piada. Depois vamos passar por algumas teorias acerca do humor, alguns autores dentro da psicologia que exploraram o humor de certa forma e como o humor pode ser uma ferramenta de enorme referência para explorarmos a mente humana. Vamos a isso? Vamos lá? Bora! Não podia deixar de ser. O primeiro psicólogo a pegar no tema das piadas foi sem dúvida Freud. E Freud, a vários níveis, foi um grande gênio e a sua cabeça iluminava, e não só por alguma calvície, mas de facto pelas brilhantes ideias. E talvez por outra coisa também, como vamos passar aqui agora uma cena cinematográfica de onde ele foi buscar a inspiração para estas ideias. Vamos lá! Eu já falei sobre tudo. Já fiz piadas sobre a mãe do Jung. Piadas? O que são piadas? O que são piadas? Deixa-me pensar. Sim? Mãe? Não, ainda estou a trabalhar. Oh mãe, já te disse que eu não falo só com as pessoas. Eu analiso. Não analisei o quê? Acaba por fazer? Já te disse que eu sou um ser complexo. O quê? Tem um complexo, como dizia Adler? Não, mãe. O complexo é meu. Fui eu que o criei. É de Édipo, mãe. Édipo, mãe. Pá. Adeus. Ora bem. Se eu desejar a minha mãe, é complexo de Édipo. Se eu desejar a mãe de outro, será complexo de Finos? Agora voltando, Freud foi sem dúvida um grande gênio e desculpem-me a brincadeira há pouco, mas de facto este livro em particular, o Jokes and Their Relation with Unconscious, foi de facto um primeiro grande tratado até sobre psicologia social, porque de algum modo o Freud coloca pela primeira vez em plano o inconsciente como um aspecto social que é elaborado através das normas e das convenções sociais que criam este aparato chamado inconsciente, que vai então ditar as regras, os padrões, mais uma vez as normas e o guia para a forma como as pessoas se devem comportar. Então a piada deveria surgir aqui como uma espécie de comentário que visa atacar exatamente essas normas, ou pelo menos cutucar como uma espécie de cotonete numa ferida que em certa medida já está aberta, e eu vou vou tentar explicar isto da melhor maneira possível, como é óbvio. Isto até porque, se pensarmos bem, nenhuma convenção consegue ser totalmente eficiente e durar muito tempo, isto porque até nenhum sapato consegue servir a todos. E nessa medida Freud foi sagaz em perceber que na própria piada existe uma espécie de contraste, uma espécie de paradoxo. Esse contraste cria um corte naquilo que é a lógica do pensamento lógico e, de facto, essa quebra da lógica, essa quebra daquilo que era esperado ou expectável, provoca, inevitavelmente, o riso.
Por exemplo, o Freud no livro escreve o seguinte: a piada é um julgamento capaz de criar um contraste cómico. Freud aqui não está a falar propriamente do julgamento daquela forma como ele é construído socialmente e de forma moral, mas sim antes de uma forma cognitiva, ou seja, daquilo que é expectável, daquilo que é esperado em certa medida. E nessa medida este mecanismo envolve talvez a avaliação de duas possíveis ideias que são em si contrastantes e que de algum modo desafiam a lógica. E se elas ocorrem, isso vai inevitavelmente provocar o próprio riso. Vamos rapidamente dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, conseguem saber qual é a maior causa para o divórcio? Pensem lá um bocadinho. Eu até vou sair um momento para vos deixar pensar. Então, já pensaram um bocadinho? A maior causa para o divórcio é o próprio casamento. Existe aqui um contraste entre aquilo que é expectável, ou seja, o amor romântico, que é eterno, e a probabilidade mais iminente de ser o seu fim. Tal como a pessoa sã que pode ficar louca. Então, para Freud, a quebra da expectativa seria um dos principais mecanismos da piada. Como esta entrada aqui? Bem, eu sei. É o CGI que temos. Eu não posso fazer melhor. Eu queria parecer uma espécie de Joker. Mas a verdade é que pareço uma Conchita. E está tudo bem. Somos cada vez mais inclusivos hoje. Calma, só espero não ter assustado ninguém. Reparem que, pelo menos, esta doença não me foi para a careca. Acho que estamos bem, em certa medida. Vendo melhor, até pareço um bom urucai. Ou, em certa medida, pareço pelo menos uma geisha que já está a serviço há não sei quantos dias e não consegue dormir lá muito bem, não é? Mas vamos continuar com a nossa aprendizagem e com a lição que eu vos trago aqui hoje, ok? Bem, acho que podemos voltar, acho que podemos regressar. Se eu tiver alguma marca da maquiagem, não se admirem, porque eu tive a capacidade de contratar uma maquiadora, a minha própria mão, mas não tive capacidade de contratar uma grande desmaquilhadora. Por isso, prosseguimos assim, ok? E vamos regressar então à questão da expectativa como ela era proposta por Freud. Freud tinha esta brilhante ideia de que a piada em si comportava uma espécie de mecanismo. Já me sinto um bocadinho choninha só a dizer a palavra mecanismo, mas tem que ser e tem que maturar porque isto vai valer a pena honestamente. Então, o mecanismo da piada seria o seguinte: a piada seria capaz de transgredir as ditas normas sociais, ou seja, quebrar com uma expectativa como eu já defendi há pouco, mas para além disso, ela também conseguia provocar um alívio da tensão psíquica, porque, no fundo, tal como aquela ideia que eu falava do cotonete que acaba por cutucar uma ferida já aberta, de facto, a piada permite, ao transgredir, aliás, dessa dita norma social, permite libertar uma certa tensão daquilo que não é dito, porque é reprimido dentro das normas sociais, e, em certa medida, isso vai permitir um alívio de tensão. Mas, acima de tudo, é também capaz de criar laços sociais. E, nessa medida, eu gostaria de passar rapidamente por uma breve história que eu me lembro que o Slavoj Zizek contou, que, no fundo, quando a ex-Jugoslávia entrou em guerra e em cerca de 10 dias a própria Eslovénia foi capaz de sair como um país independente, que causou a primeira grande ruptura dos ex-países da antiga Jugoslávia, apesar de não ter sido uma guerra sangrenta, a verdade é que todos esses países, como a Croácia, a Macedónia do Norte e por aí fora, entraram a partir daí num certo colapso e havia uma certa tensão subtil
mesmo quando a maior tensão bélica já tinha sido ultrapassada, os próximos anos foram vividos com uma enorme tensão, e o Slavoj Žižek lembra-se que já enquanto professor, quando visitava os países vizinhos para ir palestrar ou lecionar algum tipo de aula, havia sempre uma tensão incómoda nos próprios auditórios, no qual ele procurava de algum modo aliviar. E qual era a técnica dele? Ele, no fundo, direcionava-se para o bar, juntava um certo número de pessoas e dizia: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a piada mais xenófoba, mais racista que existe acerca do teu povo, que o meu povo acha acerca do teu povo, e tu tens que fazer o inverso. Tens de dizer a piada mais racista ou xenófoba que conheces acerca do meu povo. E, como é óbvio, aquilo era apanhado desprevenido, as pessoas eram apanhadas desprevenidas, aquilo desconcertava, não sabiam como haviam de reagir. Então ali um professor catedrático a instigar a uma coisa tão perversazinha, como é que é possível? Mas a verdade é que, depois de 2 copos talvez, as pessoas lá aderiam à proposta do Žižek e permitiam que ele contasse a piada e depois defendiam-se através da sua própria piada. E o que acontecia a seguir era pura e simplesmente divinal, porque a determinada altura caíam as máscaras sociais, essas ditas normas, aquele grupo estava a transgredir e formava-se um laço muito íntimo, em certa medida, entre aquelas pessoas. E aquilo criava um gozo, um prazer tão grande, que é precisamente aqui que inicia a dita transmissão simbólica da piada. A piada passa a ser um símbolo, porque ela não comporta só um comentário de desdém acerca da dita norma, acerca da dita sociedade, mas também transforma esse comentário em algo engraçado. Então a pessoa ri, e é isso que permite que a piada ganhe o seu peso. Ela transforma algo, ela tem esta capacidade simbólica de transformar algo em gozo, um comentário depreciativo por vezes até em gozo, mas também é capaz de criar um certo alívio de tensão e retirar estas ditas personas que existem por vezes socialmente e aproximar inadvertidamente, através de um laço muito íntimo, este grupo de pessoas. E, portanto, havendo este prazer, o prazer não pode romper ali, tem que ser transmitido. E nessa medida é por isso que os psicanalistas diziam, e o próprio Freud foi o pioneiro nisso, de que o gozo está sempre aliado à repetição, porque em certa medida eu não vou querer guardar esta possibilidade só para mim, se eu a posso partilhar em certa medida e voltar a viver o mesmo efeito que ela produziu talvez no passado. E se o efeito permanecer e for garantido, eu vou querer repetir mais vezes. Então, uma pessoa conta a outra pessoa que conta a uma terceira, e há sempre este elo de triangulação na própria mensagem da piada, o que a torna fortemente simbólica. Mas, para além disso, existe também aqui um mecanismo de identificação, porque eu, ao partilhar a piada com o outro, e se ele ri, eu também me estou a identificar com esse riso e estou a subtrair esse gozo, esse prazer momentâneo que dou ao outro para mim mesmo, segundo os próprios psicanalistas. E esta ideia é puramente genial. Freud era divinal e, de algum modo, demonstra como existe um inconsciente social e existe um desafio a esse mesmo inconsciente, a essas mesmas normas, através desta transgressão que acaba por ser a própria piada. Em Freud também podemos entender uma coisa muito sofisticada, que é: a piada não é uma simples piada, mas a piada permite um alívio de uma certa tensão, de algo que está não bem resolvido, de algo que está reprimido, de algo que porventura deve ser inclusivamente integrado e precisa de ser integrado de forma leve e descontraída. E quando existe uma censura a essa dita piada, pode ocorrer um mal-estar gravíssimo, tanto no grupo de indivíduos como na própria sociedade. E vamos pensar nisto através de um exemplo ilustrativo que eu organizei aqui. Lembram-se de, aqui há uns tempos,
a ver aquela publicação da Durex, não é da Durex, desculpem-me, da Control. Se calhar já vou perder patrocínios e coisas que tal só por causa desta confusão. Mas havia então essa publicação onde supostamente a publicação era qualquer coisa a ver com uma castanha e dizia a mesma: o pior é quando a descascas e aparece uma minhoca, ou vem uma minhoca. Errou! Algo assim do género, não interessa. E quando vi a publicação eu pensei, ora, aí está uma boa piada, um clássico, uma piada sobre micropénis, está tudo bem, não há problema nenhum. Até que, a determinada altura, vi que havia uma celeuma tal que eu pensei, porra, uma piada sobre micropénis agora a criar tanto barulho, tanta confusão, tanta coisa. Que informação dramática. No fundo, esta comunidade que tem sido sistematicamente gozada, mais que batida, vítima de bullying, e agora é que afinal conseguiram ter o cuidado, o amor, o carinho acerca desta comunidade de micropénis? Até que percebi que afinal houve aqui uma outra comunidade que quis tomar esta piada como sua para logo a seguir rejeitá-la. E aparentemente essa foi a comunidade que disse o seguinte: não, meus amigos, esta piada é para nós, sim senhor, esta piada acerca da minhoca é nossa, não é mais de ninguém, mas não a queremos também. No fundo, é só para dizermos que fez dói-dói ou algo do género. Então, não queremos esta piada, é de muito mau gosto, por favor, apaguem já a publicação. Mas o problema da piada é exatamente esse. O oxigênio que ela consome é o palco que lhe é dado. Quando o palco é retirado, a piada morre e, obviamente, deixa de ter efeito. E ao contrário, infelizmente, ou felizmente, coitada das minhocas também, mas ao contrário das minhocas e dos ditos cujos pequenitos, que provavelmente não vão deixar de existir, a piada sim deixa de existir quando deixa de provocar uma reação, em certa medida. Mas a reação foi boa, atenção, ela foi censurada. Deixo para vós, deixo a vosso critério este pensamento. O Jung tinha uma ideia diferente acerca do humor, embora ele não tivesse trabalhado tão detalhadamente o tema como o próprio Freud. Se calhar porque, honestamente, o Freud não era conhecido por ser um bom contador de piadas e nessa medida talvez tivesse de tomar algumas notas, não é? Pois é, lá tinha que vir a piadazinha junguiana na qual se goza com Freud, não é? Isso deve ser mesmo complexo de falo pequeno, honestamente. Não é complexo de falo pequeno. Isso é Adler. O riso e o humor seria aqui então uma qualidade no aspecto de integração da própria sombra, porque em certa medida poderia permitir o ego a ver as problemáticas sobre várias perspectivas, conseguindo aqui um descentramento, uma certa leveza para não poder ou para não ser esmagado com as potenciais realidades e a sua potencial fragilidade. By noon this day, you will be dead men. 1,000 nations of the Persian Empire descend upon you. Our arrows will blot out the sun. Then we will fight in the shade. What the hell are you laughing at? We had to save. What? Fight in the shade! Eu próprio encontro-me em sintonia com esse aspecto, porque, na verdade,
quando comecei a ficar careca há coisa de 10 anos atrás. Aliás, deve ter sido a coisa que mais progredi até hoje, para ser honesto. Eu sempre desejei, obviamente, ter uma cabeça brilhante e que não fosse resultado só do reflexo do dia a bater-me no crânio. Gostaria de ser mais um bocadinho brilhante do que isso. Inteligência, sumei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. Mas a verdade é que foi quando comecei a aceitar este processo da sabedoria, das entradas a aumentarem, que revelam de facto a forma como eu aqueço a cabeça e utilizo os meus neurónios. Viu que ele tá se achando roqueiro só porque ele tá cabeludo, né? Quem? Meu pau. Nossa! Foi quando percebi que o humor poderia ajudar-me a integrar estes aspectos que são naturais à vida e a conseguir avançar para além do sofrimento de um dia ter deixado uma cabeleira do género Marco Paulo. Voltando a Jung, ele acreditava que a própria comédia, o senso para a comédia ou a queda para a comédia, o instinto da comédia, poderia ser de facto arquetípico, e ele está patente em figuras como o Joker, o Bobo da Corte, que em certa medida revelam esta estrutura de queda para a dita comédia ou para experimentarem em demasia as próprias piadas. E normalmente a figura do Joker, a figura do Trickster, está associada à ideia da própria transformação. Contudo, foi em Marie Louise von Franz que nós podemos perceber mais atentamente que também a comédia, o humor ou o riso sistemático pode comportar um certo lado sombrio, já que ela acreditava que de facto o riso constante está associado ao pueriternos, ou seja, ao jovem eterno, aos Peter Pans, àqueles que não querem um certo compromisso para com a vida, não têm responsabilidade ou não querem ter responsabilidade nos próprios processos da vida, então preferem olhar para esses processos com um certo ceticismo e fazer um comentário desdenhoso que gera sempre uma espécie de resposta de graça, de gracejo, de piada dentro deles, e nessa medida em Marie Louise von Franz nós podemos compreender que aqui a dita piada, a comédia, pode ser uma espécie de compensação, uma espécie de alienação desse processo de individuação que visa também o crescimento e a conquista da dita responsabilidade, e uma compensação pela falta de sentido em si, em certa medida. Por isso é que muitas vezes estes jovens, em contexto clínico, também podem surgir com imensa ansiedade, desespero e momentos onde revelam a sua vulnerabilidade e a sua intimidade. Bem, e a verdade é que eu já me devo ter estendido para caraças, porque estou a ficar sem bateria nas minhas máquinas, e nessa medida comentem nos comentários se desejam uma parte 2, onde eu possa revelar mais aspectos sobre o processo do humor, da comédia, da piada e a sua relação com a psicologia. Há mais teóricos sobre este assunto, há mais piadas na prática. Por isso, se desejarem um novo vídeo sobre esse assunto, é só comentarem e pedirem, e eu, com todo o carinho, todo o meu coração, hei de dedicar a vós, meus amores, uma canção. Não, mais um vídeo, ok? Até à próxima, malta. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making videos on the